Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Falar Prof, um projeto desenvolvido pelo PET Engenharia Civil em parceria com os professores do departamento, o DEC. Esse projeto tem o objetivo de melhorar a relação dos acadêmicos com os docentes por meio de entrevistas que a gente vai realizar com os professores para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre cada um deles. Eu sou a Flávia, sou membro do PET e atualmente estou no terceiro ano de Engenharia Civil. O convidado desse vídeo é o professor Daniel, da área de hidráulica e saneamento, e ele vai se apresentar para vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou professor do curso de Engenharia Civil, como vocês bem sabem, e atualmente eu leciono as disciplinas de hidráulica 1, no caso, né? Mecânica dos fluidos e laboratórios de hidráulica 1 e 2. Obrigada pela presença, professor Daniel, e obrigado, por ter topado participar desse projeto com a gente. Eu sou Marina, eu estou no terceiro ano de Engenharia Civil e sou membro do PET. E agora eu vou dar início à nossa entrevista, que foi dividida em 4 quadros com diferentes assuntos para a gente conversar. Então vamos começar? O nosso primeiro quadro se chama Carreira Profissional. E a primeira pergunta é: você sempre quis seguir uma carreira acadêmica? O que te fez pensar nisso? Bem, durante a graduação não foi a minha intenção. Mas antes da graduação, ali no ensino médio, eu observei os meus professores e eu vi o exemplo deles lecionando, né, e também durante a graduação, né, mas a gente fica muito focado, né, na questão de passar, tirar nota e tudo. Mas quando eu terminei a graduação, aquela imagem, né, vinha à minha mente dos professores do ensino médio, aquele estilo de professores mais práticos, mais diretos, e aí eu pensei, por que não? Por que não ingressar também nessa área? Então, foi aí que o desejo surgiu, foi aí que a vontade de lecionar surgiu. Legal, é o que eu sempre digo, os professores fazem a matéria, e como aconteceu com você, você se inspirou neles para se tornar professor, muito legal. A próxima pergunta é por que você escolheu a UEM? Bem, no caso na minha situação, né, eu residia em Maringá, né, hoje eu resido em Sarandi, mas é do lado, na cidade bem próxima. E aí, como morava com meus pais, ficava mais prático estudar na UEM. Eu acabei tendo o privilégio de passar em outras universidades, né, durante lá o ensino. Mas a UEM é uma universidade muito bem conceituada, e isso a gente, como professores e alunos, precisamos reconhecer, né? É uma universidade que está pau a pau com as melhores do país, né? Então, não foi, de forma alguma, uma escolha difícil, né, optar pelo curso de Engenharia Civil na UEM. Beleza, a próxima pergunta é qual a sua formação? Bem, eu sou engenheiro civil, né, eu me formei na UEM, na turma de 2012. Eu fiz mestrado também no departamento, mas daí no programa de engenharia urbana. Então, eu sou mestre em engenharia urbana. Eu fiz uma especialização em engenharia de segurança do trabalho, também no departamento de engenharia civil. Essa especialização, para os alunos que não sabiam ou não sabem, é dentro da engenharia a única que te dá um título profissional. Então, as outras especializações, você é um especialista naquela especificidade. Agora, quando a gente faz a especialização em engenharia de segurança, a gente pode obter o título de engenheiro de segurança do trabalho, né? E aí, quando eu fiz o meu mestrado, eu percebi que essa especialização iria trazer uma contribuição na pesquisa que eu fiz lá no mestrado. E aí, depois de fazer o mestrado, também fiz essa pós-graduação. Então, eu também tenho esse título aí de engenheiro de segurança do trabalho. Eu terminei agora, recente, foi no mês de julho desse ano. Legal, prof.
A próxima pergunta é: qual foi o seu maior desafio nesse processo até se tornar um professor? Olha, o processo de se tornar professor, eu diria que é um processo diário, né? É mais ou menos como um casamento, né? A gente não se casa, a gente vai se casando ao longo dos dias, né? Então, eu digo sempre isso, né? Eu não me casei, eu estou me casando com minha esposa todos os dias, né? Porque é um processo que a gente vai evoluindo. Então, eu estou nesse processo, né, como professor. Mas até o ponto que eu estou, como professor, as dificuldades foram em termos de experiência, né? A gente sofre bastante porque a gente é colocado numa sala de aula com 40 alunos que estão ali observando você e esperando qualquer ponto, às vezes, de fragilidade para falar, puxa, será que esse cara sabe mesmo o que ele está falando? Ou será que ele está contando conversa furada? E é tenso, porque o aluno de engenharia civil, não só de engenharia civil, mas o aluno de engenharia, em geral, ele é um aluno muito bem preparado. Ele é um aluno que, às vezes, ele está ali e parece que não está muito prestando atenção na aula, né, no caso presencial, mas ele está, ele sabe o que você está falando. Então, você tem que ter bagagem, você tem que ter conhecimento, e, acima de tudo, você tem que fazer com que aquela aula seja uma aula atrativa, né? Isso, para mim, foi o meu maior desafio, né? É o meu desafio pessoal, né? Nessa era que a gente vive de tecnologia, a gente compete com o celular, a gente compete com o WhatsApp, com o TikTok, com o Instagram, com o YouTube, a gente compete, naturalmente. E o professor que não enxerga isso, ele acaba trazendo uma certa monotonia na aula dele. Então, a aula hoje precisa ser mais do que nunca, né, uma aula atrativa ao aluno. O aluno precisa enxergar o interesse naquela aula, né? Ele precisa se sentir participante daquele conteúdo, ele precisa enxergar por que aquilo é importante, por que aquilo vai fazer diferença na vida profissional dele, na graduação dele. Então, esse foi o meu desafio e continua sendo, né? Trazer um sentido para as aulas, né? Para que o aluno, no final, entenda, realmente, foi importante eu ter assistido essas aulas, foi importante eu ter visto esse conteúdo. Legal, professor. Só tomando o rumo da sua resposta, as suas aulas são bem assim, né? Pelo menos para mim, que eu tive mecânica dos fluidos e agora hidráulica com você, dá para ver essa diferença, assim, quando o professor se preocupa em fazer uma aula que chame a atenção, né? Que prenda o aluno. Bem legal. E aí, agora, então, entrando no segundo quadro da entrevista, que é a área de atuação. A primeira pergunta é: o que te levou a escolher a hidráulica e saneamento? O que você mais gosta nessa área? Por que você escolheu essa área para se especializar? Legal. Na verdade, a escolha pelo curso de engenharia civil foi uma escolha que teve muita influência dos meus pais. Meu pai, ele trabalha na Sanepar e ele, assim, não atua como engenheiro, mas a função dele é uma função que se relaciona diretamente com a engenharia, né? E a profissão dele lá me influenciou muito pela escolha da engenharia civil. Durante a graduação, eu tive a oportunidade de estagiar na Sanepar, inclusive estagiar com o meu pai, assim, que foi uma coisa legal, né, e inusitada, né, Ah, mas foi bastante gratificante, assim, né. Você tem algumas desvantagens de estagiar num órgão público que são, primeiro, a questão de você saber que quando você terminar aquele estágio, você não vai ser contratado diretamente, porque você precisa fazer um concurso público, né? Então, isso é uma coisa que assusta alguns alunos. Mas as vantagens de estagiar em órgãos públicos é que você tem uma oportunidade de aprendizado muito grande, né? Você lida normalmente com projetos e obras de grande porte, né? E você lida com uma hierarquização nos projetos também grande, né? Então, você tem projetos que saem, às vezes,
de engenheiros passam para coordenadores de área, passam para supervisores, aí esses supervisores vão passar para uma outra regional, aí você vai ter outras equipes trabalhando com aquele projeto jurídico, financeiro, equipes de execução. Então, assim, você vê realmente a engenharia num todo, né? E aí eu gostei da área, né? Eu gostei bastante. E isso me motivou a fazer o meu mestrado dentro dessa linha de pesquisa, né? Dentro da hidráulica do saneamento. Então, assim, basicamente, foi uma influência do meu pai, né? Como profissional lá que trabalha na Sanepar, mas aí eu acabei também me apaixonando aí por essa área. Legal, prof. E se fosse para você ter feito mestrado em outra área, né? Supondo, se não fosse a hidráulica e saneamento, o que que você teria escolhido para fazer o mestrado e às vezes dar aula nessa área, assim? Olha, eu tive uma experiência depois de ter feito mestrado na topografia, né? E foi bastante interessante. Eu gostei bastante, né? Então, talvez, se eu tivesse partido para uma outra área, talvez eu teria pensado aí nessa parte de geotecnia, né? Mais especificamente aí, topografia, geoprocessamento. Eu realmente gostei, assim, e conversa bastante com a área que eu atuo, né? A hidráulica, né, os projetos de redes de distribuição de água, projetos de estação de tratamento de água, de esgoto, eles dependem muito da topografia, né? Então, são áreas muito juntas, muito conexas, né? Então, eu talvez seguiria por essa linha também. Legal. E aproveitando que você falou dessa área, né, que você atua, você quer falar um pouquinho para a gente sobre as pesquisas que você realiza? Qual que é a área do seu projeto de pesquisa? Sim, vamos lá. O meu mestrado, eu desenvolvi junto com o professor Ed, ele foi meu orientador durante o mestrado, e a gente fez um estudo de transitórios hidráulicos nas linhas adutoras da cidade de Maringá, né? Então, você tem a captação lá do Rio Pirapó, aí você tem duas linhas de recalque principais, tem cada uma cerca de 13 quilômetros de extensão, uma com diâmetro de 800 milímetros, outra com diâmetro de 600 milímetros. Então, você tem uma vazão recalcada altíssima, né? E aí, os efeitos de transitórios hidráulicos também são, assim, preocupantes. E como houve um acidente em função de transitórios hidráulicos, eu pensei, por que não fazer um estudo, uma simulação disso e propor, eventualmente, soluções práticas, não só para esse caso, mas para outros casos também. Então, foi basicamente essa nossa pesquisa do mestrado. Saindo do mestrado, meu foco de atuação, minha área de atuação é em estudos de linhas de recalque, adutoras, né, condutos forçados, e também modelagem de transitórios hidráulicos, que não é algo muito comum da engenharia, mas é algo que é demandado por norma. Então, assim, você precisa, quando você tem um projeto de adutora, fazer o estudo de golpes de arite, como quiser chamar, os transitórios hidráulicos, para evitar problemas, né, futuramente. Então, tem sido nessa linha a minha atuação. Ótimo. E agora, para dar uma descontraída, o próximo quadro é o Fofocando com o Prof. E a primeira pergunta é se você já passou algum perrengue ou alguma situação engraçada na sala de aula. Olha, eu estava, assim, pensando em situações inusitadas, né, assim, eu já atuei como professor não só na UEM, mas em outros lugares, né? Então, outras universidades, faculdades particulares. E aí, nessas faculdades, aconteceram algumas coisas inusitadas. Não que na UEM não aconteça, acontece, mas das que eu me lembro, né? Então, eu já fui professor mediador de cursos híbridos, né? Os cursos híbridos, eles são cursos mistos, né? Parte presencial, parte online. E nesses cursos, a quantidade de aluno ela é assustadora. Você tem lá turmas com 100, 200, 300 alunos, porque eles são espalhados em todo o país.
E aí, assim, eu achava muito curioso, porque a gente tinha alguns nomes que eram muito, assim, vamos dizer, extravagantes, né? Então, eu tinha um aluno que se chamava Tony Gerry. Então, assim, era engraçado, assim, às vezes eu ia mandar mensagem, a gente tinha que mandar mensagem para os alunos, né, dar um retorno para ele das atividades, das provas, e eu escrevia lá, caro aluno Tony Gerry, a sua prova foi muito boa, tal, e assim, né, acontece, né, e aí outros colegas tinham também alunos com nomes curiosos, eu lembro de um que tinha o nome, acho que era, do aluno, era Sandy Júnior, né? Então, assim, eu não sei como que isso passa no cartório, né? Como que o cartorário, ele passou esse nome, Tony Gerry, Sandy Júnior, mas era engraçado. E também, né, aí não, talvez não seja uma coisa muito inusitada, mas para mim era diferente, porque eu tinha alunos com idade para ser meus avós, então eu tinha alunos que tinham lá 60 anos de idade, alunos que tinham 65, 70 anos de idade, então, ao mesmo tempo me dava um pouco de medo, assim, puxa, essa pessoa tem muito mais bagagem, experiência do que eu, né? Mas também era motivador, de, olha, saber que uma pessoa com tanta experiência, ela está aqui na sala de aula buscando aprendizado e está na minha responsabilidade, né, fazer parte desse processo. Então, era bastante legal, assim. Nossa, professor, eu acho que nesses momentos engraçados assim, como desses nomes, tem que manter o profissionalismo para não acabar dando risada, né, na frente do aluno, enfim. A segunda pergunta é o que você gosta de fazer fora da sala de aula? Se você tem hobbies. Legal. Ultimamente, né, em função dessa pandemia, os meus hobbies eles acabaram ficando um pouco limitados. Para os que não sabem, eu sou músico, né, e não músico não convencional. Eu sou músico que toca em orquestra clássica. O meu instrumento é o clarinete. Então, desde pequeno eu estudei música. Assim, foi uma decisão difícil fazer engenharia para mim, né? Porque mesmo com a influência do meu pai, eu tinha muita vontade de exercer a música como profissional, não só como hobby, né? Mas eu tive que fazer uma escolha. Mas eu faço música como hobby atualmente, né? Então eu toco clarinete. E a minha dificuldade, né, do clarinete é porque o meu leque de opções é mais limitado, né? Não é todo lugar que eu consigo tocar, e também porque ninguém quer ter um vizinho que fica lá tocando e fazendo barulho o tempo todo, né? Então é difícil ensaiar, né? É difícil estudar, né? E aí, especialmente na pandemia, né, que a gente também não ficou um tempo sem apresentações, né, sem o coletivo, né? Aí eu acabei ficando um pouco parado. Agora que eu estou voltando aí, né, voltando aos ensaios, participando um pouquinho mais dos grupos musicais, mas esse é um dos meus hobbies. Nossa, muito legal, professor, não sabia disso. Às vezes, naqueles vídeos que você grava das aulas pra gente, aparece uma bateria só. Eu podia ter pensado que você tocava. Mas, enfim. A próxima pergunta é se na sua graduação você trabalhou ou participou de atividades extracurriculares, como empresa júnior, atlética, centro acadêmico ou PET. Sim, participei. Ah, eu participei como monitor. Eu fui monitor no terceiro ano de disciplinas do segundo ano. Então, eu fui monitor das disciplinas de cálculo 3, 4 e cálculo numérico. Eu não tive a oportunidade de participar das outras atividades extracurriculares, né? O centro acadêmico, a empresa júnior. O PET, quando eu entrei na graduação, foi o primeiro ano, né? Então, foi meio que um susto, assim, nem todos os alunos sabiam muito bem o que era, alguns fizeram processo, outros não, né? Mas foi na minha turma, a primeira turma do PET também, né? Vamos dizer assim, os veteranos de vocês. Mas, assim, de extracurricular foi a monitoria e um projeto de iniciação científica também. Eu fiz um PIC com a professora Aline,
na área da música. Assim, eu não sei, mas eu acho que talvez tenha sido o único, o único pique nessa área, assim, né? Não me recordo, aí teria que ver com a professora Aline. Mas como eu estudei música no Conservatório Luz Amor, o Conservatório Luz Amor, ele é um conservatório que tem ali na rua Nelson Martins, bem em frente ao Bosque, né? Fica pertinho ali do Shopping Maringá Park. E eu estudei música lá, né? E aí eu pensei, por que não pegar aquilo que eu aprendi na faculdade e trazer alguma coisa boa para esse lugar, né? Então, a gente fez um estudo de qualidade acústica lá, né? Não vou trazer aqui a coisa mais específica, né? Porque alguns alunos ainda não tiveram essa disciplina, mas aí a gente fez, então, esse projeto de iniciação científica e com esse projeto de iniciação científica eu continuei e fiz o meu TCC, né? Então, o meu TCC foi um estudo lá no Conservatório Luz Amor. Nossa, que legal, professor. Você conseguiu juntar algo que você gostava muito, né? Que é a música, com iniciação científica e até o TCC. Muito legal. E a última pergunta desse quadro é se ao longo do curso você ficou com alguma dependência em alguma matéria ou teve dificuldades, e em quais? Sim, não, eu tive bastante dificuldade, assim, eu me considero um aluno que foi mediano. No início do curso, eu fui, especialmente no primeiro ano, eu fui um aluno meio às avessas, né? Não vou justificar, né, o meu não estudo, né, mas talvez tenha sido um pouco porque, como eu passei no meio do ano, não sei se isso acontece com outras pessoas, mas comigo aconteceu. Como eu passei no meio do ano, do meio do ano até o final do ano no colégio, no ensino médio, eu fiquei praticamente à vontade. Já tinha praticamente passado no ensino médio, né? Passei no vestibular, cumpri, né, com a minha obrigação, né, moral, né, vamos dizer assim. Então, tranquilo, nem preciso estudar mais e nada. Só que eu não pensei que quando eu entrasse na faculdade, eu teria que entrar num ritmo alto, porque o primeiro ano é um ano complicado. E aí eu fui patinando ali no primeiro ano, fiquei me envolvendo muito com coisas extracurriculares na faculdade, festa e tudo mais, né? E acabei quase me complicando. No primeiro ano eu quase fiquei retido. E aí, no segundo ano, né, que eu tomei um choque de realidade, olha, vamos levar isso aqui a sério, né, não é brincadeira. E aí eu fui, né, batalhando e recuperando um pouco a minha graduação, né, lidando com essas disciplinas de independência e tal, e aí a coisa ficou mais fluida. Mas sim, fui, no primeiro ano, um aluno que teve bastante dificuldades. E aí, pessoal, abrindo um parêntese, né, eu acho que, no meu caso, foi por relaxo, né, no primeiro ano. Mas eu acho que não deve ser demérito para ninguém ter dificuldades, né? Isso é muito importante. Assim, a gente tem no curso de engenharia civil uma certa competitividade, né? Que é natural, né? Puxa, quero ir bem, quero tirar uma nota boa, quero mostrar que eu sou capaz, quero mostrar que eu estou conseguindo para o professor, para os meus amigos e tal. Isso é bom em certa medida, né? Porque o mercado de trabalho é um mercado competitivo. Mas a gente também não pode esquecer que nós somos seres humanos que temos uma vida fora da faculdade. Em 5 anos, muita coisa acontece. Em 5 anos, vai ter momentos que você não vai estar legal, vai ter momentos que você não vai estar bem emocionalmente, psicologicamente. Às vezes você vai ter dificuldades com a família, dificuldades com o namorado, com a namorada, conflitos pessoais internos. Então, assim, a gente precisa reconhecer as nossas limitações, a gente precisa reconhecer que, às vezes, não vai ser do jeito que a gente gostaria, e ter uma rede de apoio. Isso é muito importante, né? Ter amigos ao nosso lado que vão olhar para a gente, puxa, estou vendo que você está tendo dificuldades, quer ajuda? Vamos estudar junto? Vamos fazer a coisa acontecer? Porque talvez naquele momento você está com a dificuldade, mas amanhã vai ser o seu amigo, e aí você vai precisar ajudar ele. Então, assim, quando a gente se abre às nossas limitações,
um para o outro, vai se ajudando, a coisa fica menos pesada, né? A gente solta um pouco esse peso das nossas costas de, não, tem que ser perfeito, tem que ser impecável. Não, a gente tem que não fazer o melhor, mas reconhecendo as nossas limitações e tendo pessoas boas ao nosso lado. Legal, prof, bem importante isso mesmo, né? Tem que ter, para fazer faculdade, tem que ter alguém para apoiar, né? Algum amigo, assim, bem importante mesmo. E só para terminar um pouco essa parte do fofocando, eu queria saber qual foi, tipo, a matéria mais difícil para você do ano inteiro, assim, tipo, uma que você lembra e fala, meu Deus, essa matéria, nossa, tem alguma que é mais, assim? Olha, acho que todos os anos tem as matérias mais difíceis, né? Mas na graduação também a gente tem não só as matérias mais difíceis, mas os professores que são mais exigentes, né? Acho que tem isso também, né? Então, na minha época, a gente tinha o professor Hélio, né? O professor Hélio hoje é um colega nosso aí, gente boníssima. Mas o professor Hélio era um professor que era visto como um professor muito exigente, né? Especialmente nas correções e tudo, né? E é um professor renomado no departamento, um professor que todo mundo conhece, né? Ele, um dos pioneiros do departamento, mas os alunos tinham um pouco de receio, né? Porque tinha uma certa mística, assim, da prova do professor Hélio, o que ia ser, como que o professor Hélio ia corrigir, né? Então, acho que tem isso também, né? E, assim, em certa medida, eu acho que tem até algum brilho isso, essa questão de mística, assim, do professor, né? Como que vai ser e tal. Mas é muito importante, e aí abro mais um parênteses, é muito importante a gente, é, no final das contas, entender que por trás dessa mística de achar que o professor é difícil e tal, e como que vai ser, existe também um ser humano do lado de cá, né, que, no final das contas, quer que os alunos se deem bem, quer que os alunos sejam melhores do que ele, inclusive, né, e que é gente como a gente, né, que está aí, tem as suas dificuldades, tem os seus dias bons, os dias maus. Mas é isso, eu acho que disciplinas difíceis tem algumas, mas também tem alguns professores que a gente acaba elencando como aqueles professores, né, mais complicados. Verdade. Então, agora vamos para o último quadro da entrevista, que é o Responde aí, Prof. Nesse quadro, eu vou fazer algumas perguntas que mandaram lá no nosso Insta, @PetCivilEm, que são perguntas que os alunos mesmo do curso têm vontade de fazer para você. Então, a primeira delas era quais matérias teve mais dificuldade, mas isso já foi respondido, né? A gente já conversou. Aí, a segunda é qual foi o momento mais desafiador para você durante a graduação? Ah, eu acho que durante a graduação, o momento mais desafiador para mim foi no terceiro ano, eu considero, porque o terceiro ano, né, quem faz o terceiro ano sente que é um ano de transição, né? Você vem de disciplinas mais teóricas, né, basilares, física, cálculo, e você chega no terceiro ano com disciplinas muito teóricas, mais na área da engenharia civil. E aí, enquanto que o quarto e o quinto ano são anos também difíceis, mas mais aplicados. Então, o terceiro ano, ele, vamos dizer assim, é como se fosse o ápice, talvez, né, de demanda no curso de engenharia civil, porque são disciplinas bastante puxadas mesmo. E, além disso, né, no terceiro ano, eu tive algumas situações pessoais um pouco complicadas, né, e isso trouxe um pouco de dificuldade para mim. E aí, aquilo que eu tinha dito, né, a gente é aluno, mas a gente traz as nossas coisas da vida pessoal para dentro da faculdade, e a gente tem que lidar com isso. E, às vezes, a gente precisa ser humano e reconhecer as nossas fragilidades, expor isso para os nossos colegas, expor isso para os nossos professores, né? Porque isso faz a diferença na nossa graduação, né? Então, foi um ano bem pesado para mim, assim, o terceiro ano. Legal. A próxima pergunta é: onde você se vê daqui a um ano?
Olha, eu gosto muito da docência, eu sou um apaixonado aí pela docência e quero continuar na área da docência, seja em sala de aula ou não. Acho que a gente pode ensinar pessoas não só na sala de aula, a gente pode ensinar pessoas em quaisquer tipo de ambiente, né? Eu sou um docente como profissional, né? Mas se eu puder trazer alguma contribuição para as pessoas, não necessariamente na sala de aula, vai ser muito bom. Eu tenho alguns projetos pessoais, né, que nesse exato momento eu não posso revelar muito, ainda é uma coisa que tá acontecendo. Mas eu tenho sonhos. Eu acho que se tudo der certo aí, alguns sonhos vão se realizar aí. A gente precisa ter, né? A gente precisa ter sonhos. Eu acho que, como aluno, a gente precisa sonhar também. Puxa, como que eu vou estar daqui a 4 anos, 5 anos? Será que eu vou entrar naquela empresa? Será que eu vou ser professor? Será que eu vou ser um bom profissional? Né? Então, isso é importante. Se vai acontecer lá ou não, aí o tempo vai dizer, mas a gente precisa sonhar também um pouquinho. Faz mal não. Ah, legal, tô curiosa agora. Aí, a última pergunta que tem é: o que é um aluno nota 10 para você? Olha, quando a gente fala de nota, é uma coisa muito complicada, porque a nota já parte de algo que não é exato, né? Porque você estabelece um critério e a partir daquele critério você diz o quanto o aluno tirou. Mas já começa da inexatidão, porque esse critério é um critério estabelecido por alguém, né? Então, o aluno nota 10, para mim, não necessariamente o aluno que tira 10 na prova, mas é o aluno que participa, é o aluno que se mostra interessado, é o aluno que ajuda o outro, né? Eu acho isso muito jóia, assim, quando eu tenho um aluno que é meu ajudante. Ele está propagando ali o conhecimento, né? Lógico que a gente não transmite conhecimento, mas de alguma forma a gente ajuda com que outra pessoa apreenda alguma informação. Então, quando eu tenho esse tipo de aluno do meu lado, eu fico muito, muito feliz. É bastante gratificante. Então, esse é o aluno nota 10 para mim. É um aluno que participa, que se envolve, que está ali à disposição. Legal, prof. Aí agora, para a gente encerrar, a gente vai fazer um momento bate-volta. Então, eu vou ler algumas situações e aí algumas opções, são 4 opções em cada situação. E você tem que responder na lata, assim, o que vem na cabeça de cada situação. Então, vamos lá. Primeira coisa, é uma versão ensino remoto, tá? Para ficar mais atualizado. Tá? Aluno que liga a câmera durante as aulas. Indiferente, não ganha nota, mas ganha moral, puxa saco ou ganha pontinhos na prova. Olha, não é segredo para ninguém, né? Que eu considero bastante, né? A coragem. Então, assim, se esse aluno é corajoso para ligar a câmera e não ter vergonha, então ganha nota. Parabéns pela coragem. Tá, próximo. Aluno que só aparece no fim da disciplina para pedir nota. Dá 10, tchau, obrigado, parabéns, nota 0 ou penso com carinho. Eu sou um pouco coração mole, né? Eu ainda não me acostumei com essa ideia de, de o aluno ali com dificuldade, e tudo, então eu sempre penso com carinho, eu analiso bem. Aí a próxima é: aluno que fica no Meet mesmo quando a aula já acabou. Coragem, porque noção não tem, encerra a reunião e ele é expulso, finge que nem vi ou saiu antes para nem ver. Olha, eu fico fazendo a brincadeira, eu fico mandando mensagem, fico conversando com a pessoa, tem algumas gravações que eu deixo até, tá lá. Você vê lá no final, lá tá o cidadão e eu estou conversando com ele. Então tá bom, tudo bem, acontece. E aí agora a última, bem clássica essa. Aluno que inventa desculpa por não ter respondido a chamada na hora certa. Micão, nem ligo, finjo que acredito ou acredito de verdade.
Tem algumas situações que eu acredito, mas eu acho que quando é repetitivo, é estranho, né? É, quando o poste queima uma vez, tudo bem, mas já tem aluno que diz que o poste da rua queimou 4 vezes. Eu não acredito nisso, a Copel está falhando, não é possível. É aquela coisa, né, professor? Coincidentemente, bem na hora da chamada, foi chegar a garrafinha. E você é a letra Z da chamada. Então, enfim. Mas esses foram os nossos quadros. Foi muito legal a nossa conversa. Tenho certeza que os alunos vão gostar muito do que a gente conversou e de conhecer um pouquinho mais sobre você, professor. E é isso. Podem. Legal, eu quero agradecer o PET pelo convite. Muito legal ver a participação e empenho de vocês para tornar o curso de engenharia civil um curso mais agradável, um curso mais humano. E também, né, deixar aqui um recado para os alunos que assistirem, né, que não desanimem, né? A gente está num momento de pandemia ainda, as coisas estão melhorando, mas ainda estamos levando, né, os resquícios desses praticamente 2 anos de pandemia, mas o importante, a mensagem que eu quero deixar é não desanime, né? Contem comigo, contem com os professores do curso, eles são gente boa, basta que você converse com ele, marque um horário, né? Eles vão com certeza ouvir vocês, e contem com os amigos de vocês, né? Contem com os amigos de vocês que sempre estiveram ao lado de vocês, né? Tenham bons relacionamentos, e eu tenho certeza que esses 5 anos não serão somente decorar equações, fórmulas, mas serão momentos que vocês vão levar para o resto da vida, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada, professor, por ter aceitado o convite do PET. A gente ficou muito feliz que você aceitou participar. E para você que assistiu o vídeo até aqui, a gente pede para vocês curtirem o vídeo e também se inscreverem no canal, porque a gente vai postar várias entrevistas. Então, se você ativa o sininho, você recebe na hora que a gente postar a entrevista com os outros professores. E é isso. Muito obrigada.